17, Espaço interno e espaço externo. Quando Yuri Gagarin se tornou o primeiro homem a girar no espaço ao redor da Terra, as pessoas saíam às ruas de Moscou cobertas de cartazes em que se lia: "Urra! O cosmo é nosso!". As multidões embandeiradas e comovidas, jubilosas e cantantes, que se comprimiam na Praça Vermelha, eram reais. As profundas reverberações no plexo solar eram genuínas. Nenhum burocrata teria podido ordenar a ressonância emocional que empolga a maioria dos soviéticos à ideia do cosmo. Eles têm anseios ascensionais. Os parapsicologistas não estão imunes à mística do espaço. Sonham fundir a exploração do espaço interno com a do espaço externo. Tem razões de sobra para prosseguir. K. Tsiolkovsky, pai da técnica russa dos foguetes, é uma figura em que parecem combinar-se os irmãos Wright e Lindbergh no panteão soviético. Na década de 1930, ele disse, principalmente na era, que está próxima, dos voos espaciais, as capacidades telepáticas serão necessárias. E elas ajudarão o desenvolvimento da humanidade. Ao mesmo tempo que o foguete espacial deve levar os homens ao conhecimento dos grandes segredos do universo, o estudo dos fenômenos psíquicos pode conduzir-nos ao conhecimento dos mistérios da mente humana. É precisamente a solução desses problemas que nos promete as maiores conquistas. 373. 3 decênios mais tarde, em 1967, a publicação russa Notícias Marítimas dizia: 157 Os cosmonautas, quando estão em órbita, parecem capazes de comunicar-se telepaticamente com maior facilidade entre eles do que com as pessoas que ficaram na Terra. Um sistema de treinamento de SAI foi incorporado ao seu programa de treinamento. Espera-se que isso os ajude a perceber e evitar perigos iminentes. Os parapsicologistas estão pensando em vastas extensões do espaço. A telepatia, cuidam eles, poderá ser a linguagem comum quando os cosmonautas saudarem pela primeira vez as espaçonaves de outros sistemas solares. A ESP poderá ser um canal de comunicação entre a Terra e outras civilizações da galáxia. Talvez a ESP seja usada para estabelecer contato com OVNIs, objetos voadores não identificados, ou compreendê-los. 51 Mas, primeiro que tudo, os soviéticos voltaram a sua atenção para uma criatura que já está nos seus laboratórios, o ser humano. Eles gostariam de aparelhar os cosmonautas com poderes vivos próprios, a fim de apoiar o seu mecanismo eletrônico no espaço. Um desses planos de apoio vivo envolve mensagens codificadas através da ESP. Na Terra, a telepatia flui de câmaras blindadas, que cancelam as ondas de rádio. Teoricamente, a telepatia poderia ser usada na comunicação espacial quando o rádio se apaga, o que é muito importante porque as demoras e hiatos radiofônicos aumentarão à medida que as astronaves se afastarem da Terra. A ideia do código principiou a tomar forma entre os telepatas no fim da década de 1950, mais ou menos quando o Sputnik entrou em órbita. Mensagens em código permitiriam aos parapsicologistas enviar e receber informações específicas, a miúde abstratas. Em lugar das imagens mudas,
a linguagem se moveria telepaticamente. Em março de 1967, os soviéticos transmitiram uma mensagem telepática codificada de Moscou a Leningrado. 357 Para fazê-lo, reuniram muitos dos seus novos conhecimentos de fisiologia da ESP. O constante Kar Nikolaev recebeu a mensagem. Yuri Kamensky enviou-a lentamente. Kamensky imaginou, com todos os seus sentidos, que estava tirando o chachlik de Nikolaev. Esmurrou-lhe o rosto, chutou-lhe as pernas, derrubou-o ao chão. Como escreveu o repórter soviético desses testes, ó, felizes cientistas. Um longo assalto, que durou 45 segundos, representou um traço em código Morse. Assaltos curtos de 15 segundos representavam um ponto. Kamensky não sabe a palavra que estava enviando de Moscou, através do espaço. Ele só tinha uma lista de traços e pontos. Em Leningrado, a doutora Pavlova e o Dr. Sergeyev ligaram Nikolaev ao aparelho de EEG e a outros dispositivos de registro. O sensível Nikolaev começou a receber os impulsos telepáticos. O EEG indicou os comprimentos de recepção longos e curtos. Cônscio da emoção que lhe era dirigida, Nikolaev também anotou a duração de cada assalto psíquico. 7 sinais Morse formavam a palavra transmitida. Da primeira vez, calculando o comprimento, Nikolaev captou direito os 7 sinais Morse. Decifrados, descobriu que Kamensky enviara de Moscou a Leningrado, de cérebro a cérebro, a palavra MIG, que significa imediato, e a comunicação imediata, seja de Minsk a Pinsk, seja de uma espaçonave à Terra, é o que os parapsicologistas têm em mente. Códigos telepáticos intricados também foram usados com êxito e estão sendo testados e aperfeiçoados em laboratórios búlgaros 110 e tchecos S78, mas talvez a primeira pessoa a propor o sistema básico tenha sido um homem que provavelmente nunca pensou em esmurrar o nariz de ninguém, Douglas Dean, eletroquímico, técnico em computadores e ex-presidente da Associação de Parapsicologia da América do Norte. Em 1960, o Dr. Dean soube de uma descoberta acidental feita pelo Dr. Stepan Figar, de Praga. Figar descobriu que o pletismógrafo, um dispositivo que registra alterações no volume do sangue, poderia indicar quando alguém estivesse sendo influenciado pelo pensamento de outra pessoa. Dean começou a partir desse ponto. Com os engenheiros Robert Tait e John Mihalaski do Newark College of Engineering de Nova Jersey, ele transformou o antiquado pletismógrafo num sistema telepático que poderia, um dia, ser usado por astronautas. Em primeiro lugar, descobriu uma coisa extraordinária. Quando um emissor telepático se concentra no nome de uma pessoa a que estamos ligados por laços emocionais, podemos acusar uma alteração do volume sanguíneo. Deitados num estado de descontração, não temos consciência de estar recebendo mensagens telepáticas. Entretanto, captamos alguma coisa, que, às vezes, ocasiona diminutas alterações em nosso corpo. Ao que tudo indica, 25% das pessoas podem acusar essa recepção telepática inconsciente. 286-88.
Antes dos soviéticos, Douglas Dean demonstrou claramente, através dos gráficos imparciais fornecidos por um instrumento, que a telepatia pode influir nos processos corporais. Em 1964, Dean falou a respeito do seu proposto sistema de comunicação SAI perante o Conselho de Sociedades Tecnológicas de Canaveral, por ocasião da primeira Conferência Espacial. No sistema telepático de Dean, o emissor se concentra num nome que tem uma carga emocional para o receptor. Este, ligado ao pletismógrafo, acusa uma mudança do volume sanguíneo. A mudança equivale a um ponto no código de Morse. O traço é representado pela ausência de emissão durante um período específico de tempo. 322, 356 utilizando os seus nomes carregados, Dean comunicou-se entre uma sala e outra, entre um edifício e outro, e entre Nova York e a Flórida, a 820 quilômetros de distância. Com isso estamos pensando, sem dúvida, na comunicação espacial, contou-nos Dean. É provável que os russos estejam olhando também nessa direção. Por exemplo, quando nos aventurarmos a chegar mais longe, digamos a Júpiter, as comunicações de rádio se atrasarão por mais de 1 hora. Achamos que nos será possível eliminar esse atraso com o auxílio da telepatia. Ou, teoricamente, empregando a clarividência ou a precognição, talvez se possa estabelecer uma comunicação instantânea, ou quase. Todos os parapsicologistas russos que conhecemos tinham ouvido falar em Douglas Dean na distante New York. Muitos outros russos também são dos seus trabalhos. Em 1966, o Komsomolskaya Pravda apresentara um apanhado da obra de Dean. Tanto os sistemas de comunicação SAI norte-americanos como os soviéticos transmitiam as suas mensagens, essencialmente fundados nos processos físicos inconscientes provocados pela telepatia. Pensamento Nikolaev. Gráfico analisador decifrador. O ser humano é um componente num sistema de comunicação, exatamente como uma válvula de imagem de televisão. O humano é a parte mais sensível, máquina alguma consegue reproduzi-lo. O sistema de Dean tem uma quantidade adicional. O receptor não precisa ser um médium rigorosamente treinado. Entretanto, infinitamente melhor amparados do ponto de vista financeiro do que o dedicado Dean, os russos, com os seus aparelhos caros e os seus receptores especializados, podem desenvolver um sistema mais flexível. Haverá alguma razão para pensar que isso os perturba. Louis Pauwels, redator da revista francesa Plante, comentando a informação que lhe enviou a Novosti sobre o importante congresso de parapsicologia realizado em fevereiro de 1968, observou que muitos notáveis cientistas soviéticos aparentemente acreditam que a pesquisa do SAI é importante para favorecer a ciência e a tecnologia. Muitos afirmaram que, na aventura do espaço, os astronautas talvez recorressem à telepatia a fim de comunicar-se com a Terra ou entre si. E Pauwels acrescentou: isso reafirma a posição assumida em 1966 por um cientista russo no Congresso de Astronáutica em Paris. 342. Os soviéticos parecem estar se esforçando muito. Num dos nossos testes,
observou Naumov. Nikolaev foi mantido numa sala escura durante 7 horas. Ligado aos instrumentos, foi preciso alimentá-lo com uma colher. Em seus esforços por elaborar um sistema de comunicação psíquica, os soviéticos puseram de lado a ideia fixa de só mandar imagens telepáticas. Tentaram enviar cargas de emoção. E também tentaram transmitir telepaticamente cargas de sons zumbidos ou silvos. Kamenskih concentrou-se em descargas longas e curtas de sons para projetar uma palavra entre 2 laboratórios em Leningrado. Essa palavra de código também tinha 7 sinais Morse e cada qual foi emitido, em forma de impulsos, 7 vezes. Segundo a doutora Pavlova, na primeira vez Nikolaev recebeu conscientemente 5 dos 7 sinais. Na segunda, 6. Combinados, os resultados permitiram que se decifrasse a palavra ira, que era a correta. 152 Dois outros nomes pulsaram telepaticamente. Janine e Lenin. 162 será o emprego de nomes. Um eco do sistema de DIN. Das 21 letras transmitidas telepaticamente em código, 18 foram captadas com absoluta clareza nesses testes, observou Naumov. A nossa meta, naturalmente, é enviar mensagens muito mais extensas, o que significa que teremos de inventar novas combinações. Por enquanto, o cérebro acaba criando um hábito, uma resposta condicionada. Precisamos usar um regime durante 15 minutos e depois passar para outro. Utilizando imagens telepáticas, os soviéticos também conseguiram enviar palavras em código de Moscou a Tramsk, cidades distantes uma da outra parte 4.800 quilômetros. 78 Esses sistemas de comunicação psíquica, pelo menos os que nos foram descritos, não estão suficientemente aperfeiçoados para permitir aos cosmonautas a transmissão de lances de xadrez a adversários em outras espaçonaves. Alguns soviéticos estão persuadidos de que um dos usos práticos da telepatia consiste em jogar xadrez fora deste mundo. Seria estranho, contudo, que os soviéticos não continuassem tentando aperfeiçoar um sistema de comunicações telepáticas espaciais. Até o conservador Dr. Hippolyt Kogan, diretor da seção de bioinformação Popov, disse à imprensa soviética que a telepatia terá aplicação sempre que for impossível empregar outros meios de comunicação. Pode ser usada em voos espaciais, disse ele. Imagine se apende um rádio num voo cósmico. Bastaria transmitir telepaticamente. O número 5, por exemplo, informar as estações terrestres que o rádio não estava funcionando e que elas precisariam tomar providências. Isso exigiria, naturalmente, uma pessoa especializada, que seria recrutada entre as bem dotadas e exercitadas. Kogan também é de opinião que expedições perdidas ou que estejam correndo perigo na Terra poderiam usar um SOS telepático. 158 E tendo em mente a curiosa aliança entre SAI e submarinos, códigos telepáticos poderiam ligar um submarino a um navio ou a terra firme. De maneira ainda mais secreta, o exército poderia usar um sistema dessa natureza quando outros tipos de comunicação fossem inconvenientemente barulhentos.
Alguns cosmonautas russos já testaram a telepatia aqui ou no espaço. Não o sabemos. Talvez o soubesse o Dr. Eugene Beconesse, quando era diretor de Biotecnologia e Pesquisas Humanas e Tecnologia para a NASA. Em 1963, ele confessou aos delegados à 14ª Federação Internacional de Astronáutica em Paris, a natureza e a essência de certos fenômenos de comunicação eletromagnética entre organismos vivos constituem, segundo se afirma, objeto de estudos altamente prioritários dentro do programa espacial tripulado soviético. Conesse acrescentou que o grosso da ciência ocidental estava começando a reparar nesses fenômenos e aludiu aos trabalhos do Dr. Henry Purharish, neurologista e parapsicologista norte-americano. 405. Em 1967, outro ilustre norte-americano, profissional liberal, trouxe da Rússia a notícia de que lá se falava em sai no espaço. Os parapsicologistas soviéticos lhe haviam contado que os cosmonautas faziam experiências psíquicas realmente fenomenais. A União Soviética está tentando experimentar todos os meios possíveis de comunicação entre o cosmo e a Terra, explicaram os russos. Um cosmonauta, por exemplo, recebe instruções para concentrar-se em certos princípios e objetos. Num momento determinado, telepatas na Terra lhe registravam um pensamento. Como tudo o que é militar, disseram eles, os dados e resultados serão classificados. 283. Do lado mais leve, 2 cientistas tchecos nos contaram que Khrushchev, famoso por vangloriar-se de tudo o que havia debaixo do sol, não ignorava o SAI. Afirma-se que o presidente Khrushchev teria dito, já usamos a ESP no espaço. Kestner, presidente da Fundação de Parapsicologia da Califórnia em San Diego, era a única norte-americana na Conferência de Moscou em 1966. Relata ela que, segundo se depreendia das discussões, um considerável trabalho soviético estava sendo feito sobre as faculdades psíquicas nas condições de ausência de peso do espaço externo. Os soviéticos também estavam treinando cosmonautas em yoga e hipnose para realizar experiências no espaço, de acordo com a senhora Sterner. É claro, observou ela, que eles faziam muito mais perguntas do que declarações. 358. Talvez por termos chegado durante um período de congelamento, todas as vezes que fazíamos alguma pergunta sobre o espaço, recebíamos a mesma resposta. Sim, mas por que vocês não nos falam sobre os astronautas norte-americanos? Eles estão fazendo alguma coisa com o SAI. Isso, evidentemente, não facilitava a conversação. Não existem relatórios oficiais de treinamento de ESP em nosso programa. Não queríamos impingir aos russos outra história parecida com a do Nautilus. Se eles já não tinham marcado um primeiro tento, uma história como essa aparelharia seguramente o próximo cosmonauta com exercícios de ESP. O único anúncio de treinamento de ESP para cosmonautas estampado em notícias marítimas relaciona-se, em parte, provavelmente, com um plano engenhado pelo falecido professor Igellerstein, doutor em biologia e parapsicologia da Popov
Em 1966, o Dr. Gellerstein realizou uma palestra sobre precognição, assunto que acabava de ser excluído da lista proscrita. Os cosmonautas viajarão a velocidades tão grandes, disse ele, que terão de ser capazes, literalmente, de prever o futuro. A fim de poder reagir a emergências em tempo hábil, precisam aprender a ver o que vai acontecer. Alguns raros seres humanos têm, aparentemente, o dom da predição. Por conseguinte, relatou Gellerstein, fora elaborado um programa para treinar cosmonautas a desenvolver pelo menos alguma dose de precognição. 96. Mais uma vez, os soviéticos põem a sua fé no treinamento, na ideia de que, se uma pessoa pode fazer uma coisa, muitas talvez possam exercitar-se para fazê-la. A parte a crença marxista no treinamento, Gellerstein poderia também reportar-se à autoridade moral do pioneiro espacial Tsiolkovsky, cujas ideias, como as da maioria dos heróis soviéticos, são vigorosamente repetidas. Tsiolkovsky estava convencido de que o homem terá de desenvolver capacidades psíquicas letons para operar corretamente no estranho meio espacial. À medida que enceta novas investigações de campos biológicos e do próprio homem, o nosso programa espacial, que já tem a seu crédito uns 2.500 novos progressos científicos, poderá trazer-nos também novas e surpreendentes conquistas no campo da ESP.